Bem-vindos a mais um encontro do Projeto de Dependência de Direito Penal 4. Meu nome é Daniela Duque Estrada. Chegamos ao encontro 4 da nossa disciplina e selecionei para nós hoje 2 leis nas quais o estudo é bom que seja feito em conjunto, porque algumas condutas são subsidiárias à outra. Quais sejam as leis? Lei de tortura e a lei de abuso de autoridade. Saliento que vou começar pela lei de tortura, porque, em regra, as condutas previstas nela são equiparadas a delitos hediondos. Lembram do nosso segundo encontro? Eu disse em regra porque há uma figura na lei de tortura que não é equiparada a hediondo. Mas, se perguntarem a vocês, a tortura é crime hediondo? A tortura é crime equiparado a hediondo. Certo? Essa é a regra. Mas há uma figurinha típica que não é, que a gente vai ver hoje. Bom, a lei de tortura, nossa, é de 1997 e ela veio a atender a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes da ONU de 1984. Essa convenção foi internalizada por nós pelo Decreto 40 de 1991. E nós só tipificamos a tortura em 1997. Então, a pergunta que sempre me fazem em sala de aula é: Duque, até 97 nós não tínhamos crimes de tortura? Aí eu sempre digo assim, não. Até 1997 nós só tínhamos uma figura de tortura, tipificada como tal, no Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990. Dispositivo esse, inclusive, que foi revogado pela lei de tortura. Antes disso, o que nós tínhamos, mas nitidamente nós vimos que as condutas eram de tortura. Sim, mas se nós não tínhamos tipos penais de tortura, os agentes tinham as suas condutas tipificadas em decorrência do resultado produzido. Por exemplo, um homicídio qualificado pela tortura, uma lesão corporal de natureza grave, em que o magistrado pudesse majorar aquela pena na fixação da pena base por força do artigo 59 do Código Penal, mas o tipo penal tortura nós não tínhamos até então, certo? Bom, trouxe aqui alguns dispositivos da Constituição, alguns incisos, melhor dizendo, do artigo 5º, para que vocês coadunem com o nosso estudo sobre tortura. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que, como todas as nossas leis, a maioria das nossas leis, ela surgiu em decorrência de uma situação fática que ocorreu na favela naval de Diadema e foi o que ensejou, portanto, a criação da lei de tortura em 97. Não obstante, nós fôssemos signatários da Convenção da ONU e, portanto, tivéssemos nos obrigado a internalizar essa figura típica, mas tínhamos um determinado período para fazê-lo. Trouxe aqui, ficou imenso o texto, não se preocupem, mas esse conceito de tortura que eu trouxe para vocês está lá na Convenção da ONU. Então, eu trouxe a Convenção da ONU, a remissão dela, vocês acessem o Google, coloquem exatamente o que eu coloquei para vocês no slide, vocês vão acessar a Convenção inteira. E dentro lá da Convenção nós temos o que seja tortura. Para que eu trouxe isso aqui para vocês? Quando nós falamos em delito de tortura, o bem jurídico que está sendo lesionado, o que se protege de forma imediata, é a própria dignidade da pessoa humana. De forma imediata, a dignidade humana. E de forma mediata ou indireta, a integridade física, fisiológica, psicológica, ou até a vida da pessoa. Quando se tortura alguém, o que se busca é aniquilar toda a dignidade que essa pessoa tem. É fazer com que essa pessoa perca a sua autodeterminação, as suas referências, a sua dignidade. Porque muitas vezes, quando a gente fala de tortura, vocês associam a tortura física, e que nem sempre é praticada. Às vezes, a tortura psicológica, ela se torna indelével de tal forma que a física não se torna. Então, cuidado com o que se busca com a tortura.
Então, esse conceito que eu trouxe aqui é a da convenção. Por que eu estou chamando a atenção disso? Na convenção, a tortura é prevista como crime próprio, portanto, ela é exercida por funcionário público no exercício das suas funções. Está aqui no finalzinho, olha. Por que eu vou riscar aqui? Porque na Lei 9455, como eu vou salientar daqui a pouquinho, a tortura é crime comum. Significa que ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Nesse ponto, eu acho que nós inovamos em relação à convenção. Qualquer pessoa pratica crime de tortura. Entretanto, se esse crime for praticado por funcionário valendo da sua função, haverá uma causa de aumento de pena. Tá? Então, risquei para vocês verem o resto que nos interessa aqui. Muito bem. O crime de tortura, portanto, é equiparado a crime hediondo, conforme estabelece o artigo 2º da Lei 8.072. Aplicando-se-lhe todos os institutos repressores da Lei de Crimes Hediondos. Prazo diferenciado para a progressão de regimes, a discussão acerca da substituição de penas, tudo recai, portanto, sobre o condenado a crime de tortura. Não vamos esquecer, ele é crime comum. Tanto é assim que eu trouxe aqui um trechinho de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ratificando o entendimento do STJ e do STF. Vocês vão achar essa nomenclatura imensa, mas na verdade são embargos declaratórios, dentro de embargos declaratórios, num agravo de regimento, dentro de um agravo instrumental. Eu só trouxe aqui para vocês saberem qual é o número, tá? Mas esse entendimento do STF corrobora, ratifica o fato de que os crimes de tortura são crimes comuns. Então, mesmo que eles venham a ser praticados por militares, eles não têm natureza castrense, não são crimes militares. E, portanto, a competência penal é da justiça comum e não da justiça castrense. Seja a justiça comum no âmbito estadual, seja a justiça comum no âmbito federal. Então não se preocupem com essas siglas aqui do recurso. Eu só trouxe como fonte. Mas, olha, não tirei da minha cabeça. A STJ, a STF entende dessa forma, trouxe aqui de onde, por exemplo, eu peguei. Tá? Mas é só o que nos interessa, é crime comum. Muito bem. O que mais? Prosseguindo. Nós temos nessa lei chamadas figuras típicas e figuras equiparadas. Eu dividi todas essas figuras para pontuar com vocês as questões. No artigo 1º, nós temos a seguinte delimitação: constitui crime de tortura. Inciso 1, nós temos 3 alíneas, alíneas A, B e C. As 3 alíneas são tipos subjetivamente complexos. Significa dizer que nós temos o dolo genérico de torturar, que é o dolo de causar sofrimento físico ou mental, com o especial fim de agir. Percebam, meus queridos, só haverá tortura nessas situações se estiver presente o especial fim de agir. Então, na linha A, tortura prova, na qual o agente pratica a tortura com o fim de obter alguma informação. Ah, então, Daniela, aqui sempre é funcionário público. Não, não, não. Imaginem um marido que surte, porque é extremamente ciumento, e parta da premissa de que a mulher esteja tendo um romance com alguém, e ele a torture para que ela afirme, para que ela diga, finalmente, na cabeça dele, quem é o seu amante. Tortura prova. Perceberam? Então, necessariamente será praticado por funcionário público? Não. Caso seja por funcionário público, muito cuidado. Se aquele agente público, por exemplo, um policial, praticar uma tortura prova para obter, por exemplo, uma confissão, para obter a informação acerca de um suposto autor de um crime, cuidado, porque isto é prova obtida por meio ilícito. Prova ilícita e não poderá ser considerada. Certo? Segunda forma de tortura é a chamada tortura meio, em que o agente tortura a vítima
para obrigar a vítima a praticar um crime, seja por uma conduta comissiva, ação, seja por uma conduta omissiva, omissão. Então, aqui eu vou chamar a atenção, eu até botei uma observação aqui embaixo, na tortura meio, que é a seguinte. Cuidado, porque nós temos um coator e a vítima da tortura, que em decorrência da tortura, virá ou não a praticar um crime, que esse é o especial fim de agir. A tortura é o meio para que o torturado pratique a infração penal. Cuidado, que nós temos, quando nós falamos em coação, vocês vão lembrar, duas espécies de coação. A coação física, a vis absoluta, em que o agente, na verdade, o coator é que pratica a conduta e a vítima é um mero instrumento. Aqui exclui nenhuma discussão, não há sequer conduta. A gente estuda isso lá em Penal 1, problema nenhum. O ponto nodal da nossa discussão diz respeito à coação moral irresistível. Vamos supor que um gerente de banco seja torturado psicologicamente e são usados para tal os seus familiares, sua mulher, seus filhos, para que ele pratique um crime em relação ao banco no qual ele trabalha, um furto, o que seja. Ele está sendo vítima de uma coação moral irresistível. Então, para que eu tenha essa caracterização, a coação moral deve ser irresistível para ser caracterizada como causa excludente de culpabilidade. Olha o Penal 1 aqui. Qual causa, Duque? Inexigibilidade de conduta diversa. Então vejam, quem é que responde pela infração penal que esse gerente de banco for praticar? O coator, o torturador. Então o torturador responderá por duas infrações em concurso de crimes: pela tortura, meio, e pelo crime que o torturado vier a praticar, certo? Terceira forma de tortura é a tortura discriminatória. E aqui a nossa legislação ficou aquém da convenção. Ela trouxe somente a discriminação racial e a religiosa, ao passo que a convenção trazia diversas formas de discriminação. Social, sexual, regional, econômica, várias formas de discriminação a convenção nos trazia. Por isso que eu falei, se vocês quiserem ler a convenção, é bem interessante nesse confronto. Nós nos restringimos a duas formas de discriminação, da qual emana a seguinte questão. Se ficar nítido no caso concreto, por exemplo, que alguém foi torturado por ser morador de rua, a discriminação foi essa, por ele ser morador de rua, eu posso tipificar a conduta desse agente como tortura discriminatória? E a minha resposta é não. Princípio da legalidade. A tortura discriminatória exige somente aquelas duas formas de discriminação. Então, Duque, o que será a conduta do sujeito? Não sei. Vai depender do resultado que ele produzir. Se ele produzir lesões corporais graves, a conduta dele será responsabilizada por lesões corporais graves. Se restar claro que foi lesão corporal seguida de morte, que seja, ele será responsabilizado pelo resultado que ele produziu e não pela tortura. Tá? Bom, ainda, em que momento se consumam essas três formas de tortura? Com a produção do sofrimento físico ou mental. Não é necessário que o resultado afeto ao especial fim de agir se consuma, certo? Mas cuidado, o crime não é formal, o crime é material, porque a produção do sofrimento físico ou mental é um resultado naturalístico. Então ele continua sendo um crime material, mas que se consuma com o primeiro resultado, produção do sofrimento físico ou mental. Os outros resultados seriam mero exaurimento, tá? Bom, muito bem. Trouxe aqui só para vocês lerem
quando forem estudar. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Vamos continuar com as figuras típicas. O inciso 2. Vocês vão ver que a lei é enorme, né? São 4 artigos que nós vamos trabalhar, mas só o artigo 1º tem vários parágrafos e incisos. O inciso 2 é a denominada tortura-castigo, que com certeza vocês estudaram no semestre passado, em Penal 3, quando o professor de vocês falou sobre o crime de maus tratos, tá? Vocês já ouviram falar nessa tortura e eu estou retornando a ela. Por quê? No inciso 2, nós temos algumas exigências, entre elas, que quem pratica essa figura é, entre aspas, um agente garantidor, na medida em que ele tem a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade. Vou chamar a atenção de vocês a algo que é o verdadeiro pulo do gato nesse dispositivo. No inciso 1, eu falei com vocês que o dolo genérico é de causar sofrimento físico ou mental. No inciso 2, o dolo genérico do agente não é de causar sofrimento físico ou mental, é de causar intenso sofrimento físico ou mental. Não esqueça, isso aqui é um dos diferenciais entre a tortura, castigo e as outras formas de tortura, tá? Fora o dolo genérico do intenso sofrimento físico ou mental, há um especial fim de agir, qual seja, o castigo. Ele quer produzir um intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, mas não é a medida de caráter preventivo que gera controvérsia, e sim o castigo. Então eu vou colocar aqui, que eu não tinha acrescentado, como tipo, para vocês não esquecerem, como tipo subjetivamente complexo, certo? Ou seja, e aí é o ponto que nós vamos diferenciar dos maus tratos. Lá no nosso Código Penal, nós temos a figura de maus tratos prevista no artigo 136. E aqui eu já acompanhei diversas situações fáticas que nos deixam inúmeras dúvidas entre a diferença daquela conduta daquela mãe que pratica maus tratos, qualificado pelo resultado mais gravoso, seja a morte ou a lesão grave do filho. Eu até trouxe o parágrafo 2º, já citei, mas não é só ele, da tortura. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: no delito de maus tratos, o dolo do agente não, de forma alguma, é voltado ao castigo. Na verdade, o ânimos do agente dos maus tratos, nós chamamos de ânimos corrigente. Ou seja, o especial fim do agente no delito de maus tratos é educar aquela pessoa. Só que ele se excede nos meios aplicados para fins de educação. Então, o 136 é um tipo doloso? É. A figura do artigo 136 é uma figura dolosa. Entretanto, os resultados mais gravosos, lesão corporal grave ou morte, advém a título de culpa. Então, se eu tiver maus tratos qualificados pela lesão grave ou pela morte, crimes pré-terdolosos não são equiparados a hediondos. E vou lembrar, eu vou dar um exemplo da mãe, estou falando da mãe. Esta mãe quis educar o filho. Na tortura, castigo, ela não quer educar, ela quer castigar. E por isso ela tem o dolo genérico de causar um intenso sofrimento físico. Vejamos situações fáticas. Aquela mãe que tem um filho, sei lá, de 6, 7 anos, que é na fase do bibibi, que fica pulando em volta dela e toda hora fica querendo pular no fogão para provar a comida. E ela fala: menino, longe do fogão, você vai se queimar, você vai se machucar, cuidado. Até um dia que ela está estressada, está sem paciência. Ela fala: tá bem, fulano, estou te falando, você não me ouve. Vou fazer o seguinte, você quer ver o que vai acontecer com a sua mão se você chegar no forno? Encosta a mão do menino no forno. Queima a mão da criança.
eu vi uma situação na qual os dedos das crianças, os dedos do menino ficaram colados, foi essa situação exatamente, ele perdeu as digitais e o cirurgião pediátrico teve que descolar os dedos. E era a discussão, é tortura ou é maus tratos qualificado? E nitidamente, durante a instrução probatória, restou caracterizado, sim, que essa mãe se excedeu. Mas que ela estava tão estressada com aquilo que ela quis dizer, meu filho, não faça isso. Ela não quis castigar essa criança. Perceberam? Essa linha é muito tênue. Então, meus queridos, muito cuidado quando vocês forem analisar isso. Então, por este motivo, o legislador utilizou a expressão intenso sofrimento físico. O que a gente não pode confundir com uma criança de 2 anos que não tem discernimento para compreender determinadas coisas que a mãe fala. Né? E aí, aqui nessa aula eu começo a dar exemplos, eu estou evitando tantos exemplos para vocês, mas já vi situações de mãe que esfrega a jaca numa criança de 2 anos. Eu falo assim, que fim educativo essa mãe tem de fazer como rolo de macarrão uma jaca numa criança de 2 anos? Vocês não me perguntam o que aconteceu com o bebê. É melhor nem pensar. Mas imaginem, que fim educativo teve essa conduta dessa mãe? Perceberam? Então, muito cuidado com essa distinção. Para nós, aqui na graduação, se questionarem a vocês isso, os pontos nodais são, na tortura castigo, dolo genérico de causar intenso sofrimento físico, especial fim de agir, castigo. Nos maus tratos, ânimos corrigentes, no qual esse agente garantidor, a mãe, se excede no ânimos corrigente. E os resultados mais gravosos se dão a título de culpa. E aí vocês já podem imaginar a diferença em relação às consequências, em relação, por exemplo, ao exercício do poder familiar. Daí vocês já podem imaginar a distinção entre essas consequências, entre a caracterização de uma ou outra conduta. Tá, meus queridos? Bom, mudando de assunto, que isso é uma coisa que sempre me... Chegamos às figuras equiparadas e a lei nos diz, toda vez que a lei nos disser, nas mesmas penas incorre quem, vocês já saibam que são figuras equiparadas. É uma técnica legislativa, tá? Quais são as situações que nós temos? No parágrafo 1º, nós temos sim um agente garantidor, aquele que exerce sobre a vítima guarda, poder, autoridade, da mesma forma que no inciso 2. Mas aqui nós estamos falando de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Aqui, chama a atenção de vocês o seguinte, é irrelevante a natureza dessa prisão. Se a prisão pena, se a prisão cautelar, se essa prisão é legal, se essa prisão é ilegal, não me interessa. Está sob a autoridade da outra porque está presa, nós vamos aplicar o artigo 1º, parágrafo 1º. Nós temos aqui um dolo genérico, que é causar o sofrimento físico ou mental. Como? Através de ato não previsto em lei, ou resultante de medida legal. Por exemplo, deixar de prestar alimentos, não permitir o horário ao sol. Existem várias formas, muitas até por omissão. Não vou alimentar, não vou dar água, não vou fazer isso. Isso é uma forma de tortura. Certo? Chama atenção aqui que essa figura acabou transformando algumas figuras da lei de abuso de autoridade em subsidiárias a ela. Daqui a pouquinho a gente vai falar de lei de abuso de autoridade. Eu vou voltar a esse tom, tá? Existem condutas que são praticadas quando o indivíduo está preso, que são praticadas, portanto, pela autoridade pública, em que nós vamos confrontar se seria abuso de autoridade, previsto lá no artigo 4º da lei de abuso de autoridade, ou se seria tortura. Então, quem é que vai me delimitar isso? O caso concreto. Eu vou ter que analisar se o dolo genérico do indivíduo era, portanto, de causar sofrimento físico ou mental, ok? Bom, esse artigo 1º, parágrafo 2º, eu botei esse símbolo de atenção, cuidado, pelo seguinte. Esta figura é justamente aquela que não é equiparada a crime hediondo.
eu até coloquei aqui embaixo, a atenção, ela não é equiparada a crime hediondo. Na verdade, essa figura aqui típica é uma exceção a várias coisas. Quando nós lemos o dispositivo, nós compreendemos o quê? Que a princípio quem seria o agente garantidor se omite quando da ocorrência da prática da tortura por outras pessoas. E se omite em que sentido? Ou deveria impedir a prática da tortura e nada fez, ou não estando próximo à realização da conduta, mas tendo como função inerente averiguar o que houve, também não faz. Então me diz lá o parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quais são as condutas? Aquela que nós lemos até agora. Artigo 1º, inciso 1, certo? É que nós lemos agora. Quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então vejam, meus queridos, atenção aqui. Primeira coisa, esse parágrafo 2º rompeu com a teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. Aquela lá do artigo 29 do Código Penal. Por quê? Em regra, esse agente que se omitiu deveria ter sua conduta tipificada como acessória ou, no mínimo, partícipe, portanto, da tortura praticada pelo agente. Ok? Bom, quando houve essa interrupção, com a teoria monista, ficou uma conduta para quem pratica os atos executórios da tortura e esta conduta para esse agente que se omite. Primeiro ponto. Segundo ponto relevante. Na leitura do dispositivo, nós percebemos nitidamente que ele é o agente garantidor. Portanto, a omissão seria imprópria, o que só ratificaria a sua tipificação como partícipe da tortura. Só que, se houve o rompimento com a teoria monista unitária, qual é a consequência disso? Essa omissão não será considerada imprópria, e sim própria. Então, atenção, amores. Artigo 1º, parágrafo 2º. Primeira observação. Rompimento com a teoria monista ou unitária. Segundo, se houve esse rompimento, não é omissão imprópria, mas sim omissão própria. Eu esqueço que ele é o agente garantidor. Eu finjo que ele não é o agente garantidor. Certo? Dito isto, a partir da sanção prevista para ele, detenção, que não excede a 4 anos, essa infração não é considerada hedionda, não é equiparada a hedionda. E digo mais, ela admite o sursi processual, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano, o sursi processual previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Aí o que vocês me perguntam sempre é o seguinte: ué, não é equiparado hediondo? Não. Ele não é partícipe da tortura. Vamos imaginar o diretor de uma penitenciária. Ué, ele não é partícipe da tortura de seus agentes? Não. Então não é omissão imprópria? Não. Por que isso? Critérios de política criminal. Na verdade, o legislador aqui admitiu que ele não tem condições, no caso concreto, de controlar isso tudo. Perceberam? Política criminal pura, não tem outra fundamentação. Então não esqueça essa figura, tá, meus queridos? Muito bem. O parágrafo 3º nos traz uma qualificadora aos delitos de tortura nos casos de lesão grave ou gravíssima. A pena passa a ser de 4 a 10 anos, por isso eminentemente uma qualificadora. A escala penal é outra. Passa de 2, né? Muda a escala. E se houver a morte, de 8 a 16 anos. Coloquei aqui para vocês que são figuras eminentemente pré-terdolosas. Ou seja, dolo de tortura e o resultado mais gravoso, lesão grave ou morte, se dá a título de culpa. É imprescindível que nós tenhamos em mente isso. Porque se no caso concreto se averiguar que o resultado mais gravoso adveio de dolo, ainda que dolo eventual, seja para lesão corporal, seja para morte,
nós vamos afastar essa figura e nós teremos, em verdade, o concurso de crimes entre a tortura, qualquer que seja, e a lesão corporal grave ou o homicídio. Ah, material ou formal impróprio? Depende. Se diante de uma mesma conduta ele teve o dolo de matar e de torturar, concurso formal impróprio. Se ele torturou, fim da tortura, ele praticou uma nova conduta, com ânimos necândio, com dolo de matar, concurso material de crimes. O que no frigir dos ovos nada muda, porque as penas serão somadas de qualquer forma. O que eu tenho que pensar é, no caso concreto, o resultado morte, o resultado mais gravoso em relação à lesão, adveio de culpa? Sim. Então eu estou diante dessa figura préter-dolosa, que continua sendo considerada equiparada a hediondo. De outro lado, eu não posso confundir a tortura qualificada pela morte com a morte qualificada pela tortura. Botei aqui no slide para vocês, o 121, parágrafo 2º, inciso 3. Não coloquei o inciso aqui, vou chamar a atenção de vocês. Inciso 3, que é o homicídio qualificado pela tortura, por exemplo. Só nós pensarmos o seguinte, o dolo do agente no homicídio, qual é? Matar. E o meio com o qual se pratica o homicídio é a tortura. Portanto, a tortura é crime e meio absorvida pelo homicídio. De outro lado, o artigo 1º, parágrafo 3º da lei de tortura, o dolo é de torturar. E a título de culpa, advém o resultado mais gravoso, morte. Certo? Bom, para nós concluirmos a lei de tortura, as causas de aumento, trouxe aqui o parágrafo 4º, dentre elas saliento a questão de ser praticado por agente público, o delito. Se ele for praticado contra criança, gestante, deficiente e adolescente. Se ele é praticado, até copiei, desculpa, mas é porque eu acresci os 60 anos. Aqui eu tirei do site do Planalto e acabei não tirando aqui o inciso 2. E no inciso 3, se ele é cometido mediante sequestro. Não nos interessa se é cárcere privado, se é sequestro, não importa. Certo? Bom, vimos, portanto, as principais questões que norteiam a lei de tortura. As observações gerais, peço que vocês leiam depois, porque eu reuni tudo o que nos interessava. E vou usar esse tempinho da nossa aula para falar da lei de abuso de autoridade. Chamei a atenção há pouco que várias condutas que aqui estão previstas tornaram-se subsidiárias a crime de tortura. Todavia, eu não posso esquecer que a lei de abuso de autoridade é de 1965. Então, em relação ao Código Penal, que é de 40, ela se transformou em novatio legis. Nossa, em relação ao Código Penal, ela é nova lei especial. Em relação a crime de tortura, ela se tornou subsidiária. Então, nós temos que ter essa análise temporal da lei, ou cronológica, digamos assim. Outra questão importante, que eu ouço muitas vezes o seguinte discurso: a lei de abuso de autoridade não serve para nada, porque as sanções lá previstas são pífias, é infração penal de menor potencial ofensivo. Tudo bem, meus queridos, mas vejam, essa lei é de 1965. Nós temos que fazer uma interpretação histórica, contextualizada dela. Então, à época, o que se buscava com essa lei? Reconhecer a possibilidade da aplicação de sanções à autoridade que exercesse abuso, desvio de poder, no exercício das funções ou em razão delas. Bom, as sanções previstas nessa lei podem ser civis, administrativas ou penais. Para nós, óbvio, só interessam as sanções penais, são as ponderações que eu vou realizar. Muito bem. Quando nós estudamos os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, eu lembro que eu chamei a atenção de vocês na distinção entre conceito de funcionário público para fins penais e conceito de autoridade pública para fins penais. Comparamos, portanto, o artigo 327 do Código Penal com
com o artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. E um dos elementos distintivos é o fato de que o abuso de autoridade pode ser praticado tanto por funcionário público que exerce funções de natureza civil, quanto por funcionário público que exerça funções de natureza militar. Só que em relação ao militar, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o abuso de autoridade é perpetrado contra civil, ok? Contra civil. Vamos lembrar que ele, militar, é regido por duas premissas: hierarquia, lembram? Hierarquia, portanto essa subordinação decorrente dessa hierarquia, e ele tem todo um regramento diferenciado desde essas premissas, hierarquia e a exigência do comportamento dele, do regramento do comportamento dele. Então, se eu falar em militar contra militar, é outra história, é legislação castrense, não me interessa aqui. Aqui o militar pode praticar abuso de autoridade contra o civil. E atenção, o crime de abuso de autoridade é crime comum, meus queridos, comum. Eu botei isso nos outros slides para nós não esquecermos. Bom, quais são os pontos principais da Lei de Abuso de Autoridade para nós hoje? Primeira questão, eu botei aqui o direito de representação. Transcrevi o artigo, não tem problema, que é para vocês estudarem por aqui. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte: não obstante o artigo 1º e o artigo 2º da lei nos digam que a vítima exercerá a representação mediante uma petição direcionada ao hierarquicamente superior à autoridade que praticou o abuso e uma outra via ao Ministério Público, isto não é representação, leia-se, condição de procedibilidade da ação penal. A ação penal, nos crimes de abuso de autoridade, é pública e incondicionada. Esta representação que aqui está, nada mais é do que o exercício ao direito de petição constitucionalmente previsto. Só que constitucionalmente previsto, estamos falando da nossa Constituição lá de 88, a lei de 65. Tá? Então, ação penal nos crimes de abuso de autoridade, pública incondicionada. As condutas de abuso de autoridade possuem uma dupla objetividade jurídica. Coloquei aqui bem esquematizadinho para vocês. De um lado, direitos e garantias individuais ou coletivos daquele cidadão vítima do abuso. De outro lado, o que se protege? O regular, o probo funcionamento da administração pública. Certo? Bom, trouxe aqui, e aqui muito mais para curiosidade de vocês, para vocês lerem com carinho, a tipificação das condutas, organizei para vocês. Por quê? A lei de abuso de autoridade, ela tem uma técnica legislativa diferenciada do que nós aprendemos. Desde Penal 1, nós falamos para vocês assim: a lei incriminadora é composta por preceito primário, que é a descrição da conduta, e preceito secundário, que é a descrição da sanção. Isso de qualquer tipo, matar alguém, pena. Não é essa a ideia aqui. O que se fez aqui na lei de abuso de autoridade? Como haverá sanções civis, administrativas e penais, o que o legislador fez? Ele rompeu com essa técnica. Ele trouxe 2 dispositivos versando sobre as condutas e um dispositivo versando sobre as sanções. Então, artigos 3º e 4º descrevem as condutas. Artigo 6º descreve as sanções. O artigo 3º nos traz condutas atentatórias. Artigo 4º, não, efetivas lesões. Tomei o cuidado de, como eu faço na sala de aula presencial, de confrontar cada uma dessas alíneas do artigo 3º com hoje previstos na Constituição direitos e garantias fundamentais. Então vocês vão perceber que, por incrível que pareça, a cada linha dessa, do artigo 3º, corresponde hoje um direito e garantia fundamental expressamente previsto no artigo 5º. Percebam, só para vocês terem um exemplo, a linha A, eu coloquei o atentado à liberdade de locomoção.
coloquei o correspondente dispositivo hoje da Constituição. Afinal de contas, a lei é de 65. Na linha B, o atentado à inviolabilidade de domicílio. Coloquei o dispositivo correspondente da Constituição hoje. Então, eu fiz esse confronto em todas as alíneas que aqui estão previstas. Certo? Em alguma delas, eu chamei a atenção do seguinte. Por exemplo, a linha I fala do atentado à incolumidade física do indivíduo. Cuidado, se a lei é de 65, ela revogou tacitamente o 322, lá do Código Penal. Entretanto, algumas situações aqui ou se tornaram, vou repetir, subsidiárias à lei de tortura, ou revogaram tacitamente o Código Penal. Então leiam com carinho isso aqui, porque eu selecionei exatamente os dispositivos para vocês realizarem esse confronto, tá? Esquematizei, na verdade, para vocês. O artigo 4º, por sua vez, estão aqui as alíneas, é que eu tenho que prestar bastante atenção nisso. O que for afeto ao Código Penal, revogou tacitamente ao Código Penal. 322, 350, o que for confrontável com a lei de tortura, tornou-se subsidiário à lei de tortura. Certo? Muito bem. O que nos interessa aqui também, e aí eu quero chamar mais atenção disso, diz respeito às sanções. Sanções e competência para processo e julgamento, tá, amores? Bom, o parágrafo 3º do artigo 6º traz a nós as sanções de natureza penal aos crimes de abuso de autoridade. Então, façamos a interpretação desses dispositivos. Na linha A, está assim: sanção de 100 a 5 mil cruzeiros. De 100 cruzeiros a 5 mil. Lógico, cruzeiros, qual é a interpretação que nós temos hoje? Pena de multa. Se aplica-se só a pena de multa, infração penal de menor potencial ofensivo, a ser aplicada de acordo com os requisitos lá do Código Penal. Coloquei aqui para vocês. Segundo, detenção de 10 dias a 6 meses. De novo, corrobora infração penal de menor potencial ofensivo. Cuidado, que essa pena de detenção não pode ser substituída por pena de multa. Isso aqui eu chamo a atenção para vocês em tudo. Toda vez que vocês tiverem a expressa previsão num tipo penal de uma pena privativa de liberdade e também de uma pena de multa, eu não posso substituir a privativa por multa. Não pode haver multa mais multa. Trouxe o enunciado de súmula, que é o 171 do STJ, que fala isso. Não pode virar tudo multa. Então, ainda que haja a substituição dessa primeira sanção, ela será substituída, por exemplo, por prestação de serviços à comunidade, mas jamais por multa, porque eu não posso ter multa e multa, ok? Ainda, como sanção, a perda do cargo e a inabilitação por exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos. Atenção, que isso aqui acaba sendo um efeito genérico e, portanto, automático da condenação. Não é necessário que o magistrado indique isso na sentença. Certo? Muito bem. Chamei a atenção, agora ratifiquei, que trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo e, portanto, sujeita ao procedimento previsto na Lei 9.099. Só quero chamar a atenção de vocês ao seguinte: é possível que, no caso concreto, o abuso de autoridade necessite, o processo de abuso de autoridade, de um aprofundamento no que concerne ao lastro probatório. Aprofundamento esse que é incompatível com o procedimento do Juizado Especial Criminal. Motivo pelo qual será necessário que seja declinada a competência do GCRIM. O GCRIM vai declinar de competência. Vai sair da esfera do juizado e volta, portanto, ao outro procedimento. O que nós vamos questionar, é que eu trouxe os dispositivos que falam que vai ser declinado, qual procedimento vai ser utilizado? Porque existe um procedimento previsto na lei de abuso de autoridade. Vocês vão estudar isso em processo penal, mas eu já vou adiantar isso aqui para vocês. O Código de Processo Penal, com a reforma que ele teve em 2008, ele passou a ser considerado
lei posterior especial em relação ao procedimento específico previsto na Lei de Abuso de Autoridade, porque é a lei que alterou o CPP de 2008. Então, se for declinado, se o GCRIM declinar sua competência, o procedimento não será o da lei específica, mas será o do CPP. Tá, meus queridos? Mas para nós, isso foi só uma observação, porque isso é questão lá de processo penal. Para nós só interessa o quê? Via de regra, GCRIM. Certo? Bom, para a gente encerrar, quero chamar a atenção do seguinte. Eu disse que é crime comum, de competência da justiça comum, mesmo que seja praticado por militar. Cuidado somente com o seguinte. É possível que este crime, praticado pelo militar de abuso de autoridade, ocorra juntamente, por exemplo, com uma lesão corporal, que não será considerada crime comum. E, em exceção ao disposto no CPP, na verdade o CPP prevê essa exceção, perdão, no caso da prática concomitante de crime militar, próprio ou impróprio, com crime comum de abuso de autoridade, não haverá reunião dos processos. Os processos serão separados, desmembrados, e o abuso de autoridade será julgado pela justiça comum, e o crime a ele concomitante, como a lesão corporal, por exemplo, será de competência para processo e julgamento da justiça militar. Trouxe para vocês aqui os dois enunciados de súmula para que vocês vejam isso. O 172 e o 90 do STJ. Então peço, por favor, que vocês leiam isso. Tá? Bom, agradeço a vocês por mais uma aula. Nos vemos no próximo encontro, com o último encontro de Direito Penal 4. Forte abraço a todos.